Muito bem, estamos mais uma vez pelo estúdio RN para falar das coisas do nosso Mengão. Eu sou o Beto Luquezzi e convido vocês a darem um like e a se inscreverem no estúdio RN. Também podem falar com os amigos, mostrar o nosso trabalho e convidar os amigos a se inscreverem e darem aquele like no estúdio RN. Hoje vamos falar de alguns assuntos relacionados ao Mengão, mas o primeiro assunto e mais importante será a entrada desleal do jogador Daniel Alves no Pedro durante o treinamento da seleção brasileira. Também falaremos da possível contratação do Gerson. Falaremos também do Rodinei, se fica ou se vai embora, e também do técnico Dorival Júnior. Mas antes, eu vou começar a falar sobre esse episódio do Pedro. Olha, é lamentável, extremamente antiprofissional, quando os jogadores, mesmo que sejam do time de futebol, não estou nem falando de seleção, os jogadores do mesmo time de futebol num treinamento, tem algum tipo de divergência entre eles e o jogador faz uma falta mais dura no outro, enfim. Isso é uma atitude completamente reprovável. Sempre foi assim. E num dos treinos da seleção brasileira, o jogador Daniel Alves, que já tem uma idade avançada, que está fora de forma, foi convocado, infelizmente, porque na CBF existe aquela política, né, dos amigos, ação entre amigos, e portanto ele foi convocado para a Copa do Mundo, né, surpreendendo a todos, não a todos, né, alguns já até esperavam que ele fosse ser convocado pela ligação dele com o Tite, né, e com a CBF em si. Mas no treinamento ele chegar atrasado numa jogada, justamente porque ele não tem mais a condição física de um jogador, né, um jogador em atividade, vamos dizer assim. Ele já tem a condição física de um ex-jogador. Essa é a realidade, né? A verdade é que o tempo chega para todos. E chegou para o Daniel Alves, mas ele insiste e ele fez questão de estar presente na Copa do Mundo. E ele chega atrasado numa jogada no treino, entra por trás, comete uma falta por trás no Pedro, e acho que por muito pouco ele não tira o Pedro da Copa do Mundo. É uma jogada covarde. Vamos analisar. Eu não tenho a imagem agora aqui para mostrar para vocês, mas eu estou certo que todos já viram essa imagem anteriormente. Ele entra por trás no Pedro, ele chega atrasado, e o único recurso que ele tem no momento é cometer a falta. Completamente antiprofissional. Mas enfim. Vamos passar para um outro assunto? Vamos falar do Gerson. Ok. Todo mundo já sabe que o Gerson chegou ao Brasil, que o Gerson trouxe muitas malas, que o Gerson quer ficar, que o Gerson e o pai dele, que é o empresário, seu Marcão, estão forçando barra para o Gerson permanecer no Brasil. Mas sabemos que o Gerson é jogador do Olympique, é jogador de um outro time de futebol, e o Flamengo, portanto, para ter o jogador, precisa entrar em acordo com o Olympique. O que significa? Significa que se o Flamengo não encontrar um acordo com o Olympique, o Gerson vai ter que retornar para a Europa. Isso aí é certo. Não tem aquela de, o jogador quer ficar e vai ficar. Não tem essa. Ele é profissional, ele tem um contrato a cumprir. É óbvio que o Olympique não quer um jogador insatisfeito lá. E mesmo que o Olympique tivesse possibilidade de negociar o Gerson para outro país da Europa, o Gerson também não está com boa vontade de jogar na Europa. Não é o que ele quer. Ele quer ser feliz. Ele quer jogar no Mengão novamente. Então isso é um fator que pesa, mas não é um fator determinante nesse caso. Porque o Olympique tem, vamos dizer assim, o atleta sob contrato. E a menos que o Olympique ceda em alguns pontos que o Flamengo está negociando, existe sim o risco
do Olympique dizer não, encerrar as negociações e o Gerson ter que voltar para a França. Mas sabemos que o Marcos Braz teve um encontro recente com o Gerson, até vazou, e eu penso que vazou de forma intencional, o encontro do Gerson com o Marcos Braz. A impressão que dá é essa, que houve uma certa forçação de barra, né, para ficar bem claro que o Gerson quer ficar no Flamengo e facilitar um pouco a negociação com os dirigentes franceses que estão no Brasil, negociando com o Flamengo, né, para ver se eles chegam num acordo. Mas tá difícil, não tá fácil. Enfim, esse é um outro detalhe também que é importante citar, porque muita gente está dizendo que o Gerson já está contratado. Não é bem assim. O Gerson quer ficar, as bases salariais do Gerson com o Flamengo também parece que já foram acertadas, está tudo certo. A questão realmente é o Olympique, que é o dono dos direitos esportivos do jogador. Se houver um acordo entre o Flamengo e o Olympique, o Gerson vai ser jogador do Mengão, tá? Vamos também falar agora de um outro assunto, Rodinei. O Rodilindo, né? Que tem 30 anos de idade, é um jogador ainda novo, 30 anos é um jogador ainda novo, né? É um jogador campeão pelo Flamengo. O Rodilindo tem que ter os números aqui, olha. O Rodinei, ele chegou ao Mengão, ele já está na 7ª temporada com o Mengão. Ele tem 2 Libertadores, um Brasileirão, 2 Cariocas e uma Copa do Brasil, essa agora recente, né? É um jogador que essa temporada se apresentou bem, de fato, principalmente, né, no aspecto ofensivo, encaixou bem no time do Dorival, né? Mas tem um detalhe importante. É um jogador que, em temporadas anteriores, ele teve muitos altos e baixos também. Isso aí também tem que ser levado em consideração. É um jogador que hoje está em alta, a torcida até pede, fica Rodinei, pediram em alguns jogos do Flamengo, no Maracanã, pediram durante a celebração da Libertadores e da Copa do Brasil, no desfile que o Flamengo fez com os atletas, né, que reuniu mais de 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, mas temos que ser práticos e objetivos. Jogador que teve altos e baixos, existe um desgaste natural pelo tempo que ele está no Mengão desde 2016, é a 7ª temporada do Rodinei com o Mengão, ele tem 30 anos, ainda tem muito a oferecer, mas é um jogador que está valorizado e obviamente tem clubes interessados e o Rodinei ele pode deixar o Mengão sim, isso é um fato verdadeiro, então portanto não tem nada de concreto do Rodinei deixar o Mengão, mas também não há nada de concreto do Rodinei permanecer. O assunto ainda está sendo debatido, ok? E o último assunto é em relação ao Dorival. Muita gente já crava que o Dorival assinou com o Mengão. O que sabemos é que o Dorival tem um acordo para um contrato de 2 anos, encerrando no final de 2024, e que ao final de 2023... esse contrato pode ser terminado sem multa. Ou seja, se em 2023 o Dorival não for permanecer no Flamengo para 2024, ao final de 2023, o Dorival sai do Flamengo e não tem multa a ser paga. Essa é uma das coisas e uma das cláusulas nesse possível contrato com o Dorival. Também ficou acertado que caso o Dorival renove com o Mengão, a comissão técnica vai ter um reajuste salarial. Seu filho, que é seu auxiliar, alguns membros da comissão técnica do Dorival também vão ter, todos aliás vão ter um reajuste. Portanto, só alguns pequenos detalhes separam a confirmação do Dorival como técnico do Mengão por mais 2 anos, ok? Então, muito em breve nós continuamos acompanhando tudo em relação ao Rodinei, em relação ao Gerson, em relação ao Dorival, em relação ao Ayrton Lucas, em relação à renovação de Davi Luiz, etc. e tal. Também as possíveis contratações, né, que o Flamengo vai trazer para o Mundial de Clubes. Enfim, em breve nós estaremos trazendo mais assuntos e também debatendo esses assuntos no estúdio RN, ok? Por agora,
É só o que temos. No entanto, eu peço a vocês, antes de ir embora, para se inscreverem no Estúdio RN, dar aquele like e convidar os amigos a conhecerem o nosso canal, que está crescendo muito. Nós começamos, como vocês sabem, há pouco tempo, menos de 3 semanas, e já estamos já com números bem interessantes. E isso tudo é graças a vocês. É muito gratificante. Tá bom? É isso, eu fico por aqui, mas eu volto em breve. Saudações rubro-negras!